vendo, pessoal? O outro subgrupo que está trabalhando principalmente a gestão de banco de dados e tem uma integração muito forte com este subgrupo aqui, que trabalha a visão de territórios de inovação da sociobioeconomia, principalmente essa conexão entre saberes tradicionais, saberes científicos, né? Então, aqui, o olhar, mergulhando sobre os territórios da bioeconomia, e principalmente o nosso recorte é floresta amazônica, nesse caso aqui da Força Tarefa, esse estudo de caso que a gente tem feito para trabalhar o que é uma política de gestão territorial. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, não tem para os seus diferentes setores econômicos, muito menos terá para a bioeconomia ainda, e ainda não tem também para esse olhar que a gente está recorte que a gente está fazendo de floresta. Então, como esses territórios da bioeconomia se organizam, e principalmente o de floresta e floresta amazônica, como eles podem se organizar, e o papel importante da inovação científica nesse sentido, né? Então, a gente fez um mergulho sobre territórios, fez um mergulho interessante bem forte sobre diferentes modelos de gestão territorial que o Brasil já experimentou, seja como a gente viu com Cláudio Pado, que nasceu de uma perspectiva de necessidade e demanda de uma crise de territórios, seja como a gente viu pela GVSES até agora, né, pelo grupo da GV, trazendo um contexto importante de como pode se organizar pelas escutas locais. A Flor também trouxe aqui uma experiência de como construir essas escutas e como construir a coparticipação e construção coletiva, e depois a Sarita trouxe um mergulho e um questionamento bastante importante para nós de como que os territórios podem se organizar e podem também, o que é um território vivido e quais são as demandas e critérios para que a gente realmente possa construir essa conexão de uma ciência aberta entre saberes tradicionais e saberes científicos. Então, a gente vai cada vez agora mais mergulhando de grandes conceitos sobre visão de territórios, gestão de territórios, inovação de territórios de bioeconomia, para mergulhar agora no território amazônico, né? Então, agora nós vamos trazer cada vez mais o mergulho de quem está hoje trabalhando com bioeconomia e sociobioeconomia, como está se constituindo essa sociobioeconomia no território amazônico. Então, a primeira grande voz aqui do território que a gente traz com estudos e com análises da sociobioeconomia amazônica é o professor Francisco de Assis Costa, né? O Chiquito, não sei mais chamar Francisco de Assis Costa, eu vou falar, eu preciso segurar a mão, Chiquito. Muitos anos que a gente se conhece, e fez um trabalho incrível, inclusive aqui com uma articulação nossa dentro da coalizão, né, com a TNC, Natura, na época quando eu estava vendo Natura, e com o BID, de um estudo bastante grande sobre sociobioeconomia no território. Então, acho que é um orgulho a gente ter, um grande privilégio ter a voz do Chiquito aqui, nos trazendo um pouco mais esse mergulho sobre a sociobioeconomia amazônica e como estão se estruturando com a sua experiência no Pará, principalmente desse estudo, mas também ele vai trazer uma visão do que ele enxerga para a Amazônia como um todo, dessa integração regional da produção da socioeconomia e quais são os desafios que a gente enfrenta. Então, não vou ficar falando muito mais não, para a gente poder dar voz para o Chiquito. Bem-vindo, Chiquito, agora a voz é sua. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Discutir essa temática é sempre interessante, é pesada, né? Me deixa tenso sempre, porque tem dificuldades bastante grandes, mas é essencial. E eu vou discutir um pouco no nível ainda bastante elevado, digamos assim, de abstração, e, ao mesmo tempo, no nível de elaboração, que, para mim, também é inicial, no sentido, eu tenho diversas, como vocês vão ver, né, diversas formas de entrar nisso, mas o que as coisas hoje põem como desafio para a gente é uma visão, primeiro, mais totalizante, né, dessas diferentes maneiras, né,
ou perspectivas que até então eu venho trabalhando, a depender de tipo de estudo que eu estou fazendo, eu faço uma entrada. Mas, então, tornar isso tudo elementos que componham, digamos assim, uma mesma estrutura, primeiro categorial, né, assim, de conceitos. Esse é um desafio novo. Esse é um dos momentos que eu estou exercitando isso. E o outro é a coisa mais prática, né? Pessoas que trabalham com o meu nível de pesquisa, né? Porque a gente precisa também fazer enunciados gerais ou mais gerais, quer dizer, eu sou o tipo de economista que fico arengando comigo mesmo, quer dizer, com a nossa formação para ter níveis intermediários de enunciado, e visão e tal, né? Tem uma leitura de mesoeconomia, assim, os economistas estão aí no grupo, se tem algum deles, eles vão entender o que eu estou dizendo. A economia só consegue lidar com micro e macro, né? Então não tem muita estrutura categorial para lidar com os meso, com as condições intermediárias, né? E eu vivo arengando com isso. Pois bem, então, não obstante isso, os enunciados sobre questões práticas, né? Quando estou pensando em questões práticas, eu estou fazendo isso num nível bastante ainda elevado, né? De abstração, assim. Os desafios atuais, essas diferentes, né, demandas da gente, essa eu tive o quê? Há 10 dias atrás, né, Lu? Essa conversa com esse grupo que está estruturando o projeto aí de um centro de inovação para a bioeconomia do governo do Estado do Pará, né? Me pediu para dizer alguma coisa. Eu estou, desde então, pensando aí num plano, digamos assim, mais concreto. É a segunda exigência, novidade, digamos assim, né? E essas coisas vocês vão sentir na apresentação, todas elas. Então, é tudo muito primeiros esforços, digamos, desse movimento de agregação das diferentes entradas e de uma visão um pouco mais prática. Continua, claro, abstrata, estratégica e tal, mas com mais prática. Então, vamos lá. Eu vou como é que é? É sempre para mim um problema aqui. Compartilhar, né? Você precisa compartilhar. Tem um share É, screen aqui, uma é o telinha share screen, e né? verdinha, isso. Tá habilitado, né, Má, para... Tá sim. Share sound, share, ok? Vocês estão vendo Sim, professor. minha tela? Essa coisa Sim, agora sim. me pegaram aqui meio ainda no quarto de vestir. Estão vendo agora? O primeiro slide, territorialidade da bioeconomia, ok? Sim, certíssimo. Beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Pois bem, então, a gente tem. Se você quiser colocar, vê se você consegue colocar no modo de apresentação, que vê aqui embaixo, do lado direito, ali embaixo, ó. Ou ali nesse Lado quadradinho direito. que parece ali do lado antes do É o slide porcentual. control. Slide control. Não, aqui, ó, do lado direito embaixo, tá vendo que tem 120%? Não tem? Aqui do ladinho tem parece que é uma Tá. telinha de slide. Certo, certo, Aqui, ó, não, não, certo. aqui, ó, pro lado mais, agora, isso, aí, vê se dá certo. Vamos ver se o Não seu vai vai. aparecer pra gente, Lu, porque o Não, Zé tem que recompartilhar. Acho que é melhor deixar aí mesmo. então tá bom. Se Porque às está dando vezes para dá, né? vocês Às vezes dá. verem e tal, porque Não, tudo bem. as minhas. Eu tenho alguma. Bom, enfim, é sempre. Então, como eu estava dizendo, essas diferentes entradas da gente na temática, no que a gente está discutindo agora, né? O que pensar, ou como pensar inovação, então, dinâmica de introdução, né? Nos processos produtivos, de novas capacidades, etc., etc. A gente tem um nível de reflexão sobre isso que coloca, não é, em
interação com diferentes estruturas, não é? Um conjunto de convergências estruturais que a gente, de certa maneira, metodologicamente, consegue abrigar, não é? No que seriam sistemas que todos eles resguardam, digamos assim, uma característica comum, não é? Visível nos dados estatísticos, que é a de serem baseados em sistemas produtivos complexos, diversos, etc., que, em princípio, novamente numa leitura bastante agregada, a gente pode ler como uma espécie de trajetória, uma espécie não, tem todas as características, né, do que seria uma trajetória tecnológica numa perspectiva aí, né, dos neo-schumpeterianos, dos economistas de conhecimento e inovação, tipo Dawes, etc., né? Então, uma convergência de formas produtivas que resguardam, né, fundamentação tecnológica semelhante, né, e que, portanto, pode ser enquadrado, né, como uma convergência que produz, né, interações continuadas numa direção, né, que tem regras próprias, digamos assim, regras tecnológicas próprias. A gente consegue fazer isso com o que seria, né, com as estatísticas. Vocês estão vendo os mapas que eu estou apresentando aqui, não? Sim, estamos Ok. Pois bem, então a gente consegue fazer isso e fazer isso em comparação com outras trajetórias tecnológicas que estão presentes no rural amazônico. A ideia, ao final, é de você ter esse rural, na dimensão, esses mapas aí, e as análises dos últimos anos, dos últimos 2, 3 anos, né? Desde que saiu o censo de 2017, a gente conseguiu refazer os modelos, enfim, mas fazer uma coisa para a Amazônia Legal por inteiro, e aí retratar, não é, a dinâmica rural, não é, por um conjunto de trajetórias tecnológicas, quer dizer, estruturas, essas mesoestruturas, né, que os economistas têm dificuldade de trabalhar, mas a gente faz questão, ou a gente tem isso sob controle, ou, na verdade, a gente vai ficar dizendo besteira o tempo inteiro, ou inventando coisa, né? Como a gente escuta aí o tempo inteiro, né? Que não são, na verdade, condizentes com a realidade, né? Bom, então, a gente consegue, então, uma retratação nesse plano, o que os geólogos gostam, né? Gostam não, da maneira de lerem as coisas, de escala, né? Nessa escala elevada da grande região, a gente consegue situar com uma caracterização que já tem desde o princípio, né, as formas metodológicas de evolução, essa ideia de trajetória tecnológica, né, colocar em contraposição e em movimento, por suposto, né, o que seria essa bioeconomia da sociobiodiversidade, agregadamente, a gente vê nessa convergência que a gente está pondo aí da T2, ela é uma economia de base camponesa, e aí, novamente, eu tenho que fazer uma ressalva, que, como a gente trabalha sempre conceitualmente, mas o tempo inteiro dialogando com a empiria, a gente só consegue dizer coisas, né, sobre essa realidade que estão no senso, digamos assim. E aí, as bases produtivas indígenas, por exemplo. Tem bases produtivas indígenas que estão anotadas no censo como camponesas, né, que aparecem em diferentes, a depender de circunstâncias territoriais, digamos assim. Mas em geral, né, essas estruturas indígenas elas não são captadas pelo censo. Então, quando a gente está falando aqui de estatística, falando nessas estruturas, os atores que estão, no caso agora, aí do que seria essa trajetória que representa
a bioeconomia da sociobiodiversidade, aí faz um pedaço dessa sócio que seria indígena, mas todos os outros camponeses estão envolvidos, quilombolas, ribeirinhos, colonos, etc., esses todos estão envolvidos. Então, eles conformam essa trajetória T2. A trajetória T2 é uma trajetória camponesa, né, que existe ao lado, né, ela se movimenta ao lado e é em concorrência, né? Por trás tem uma leitura também muito orientada pelas coisas da gente, dos economistas, não é? de dinâmica de concorrência de trajetória, que é importante a gente falar sobre isso, porque é nesse plano que a gente pode conversar sobre o sentido disso e inovação, né? Mas, enfim, eu quero apenas né, ajeitar o palco e colocar os atores, né? E o roteiro, digamos assim. Então, você tem essa trajetória, que era uma trajetória camponesa, em princípio, que eu quero ver ao nível da grande região. Então, eu faço, claro, uma série de reduções, né? E se irrita muita gente, os antropólogos querem me matar e tal. Mas ou você faz isso, ou você não tem leitura econômica sobre isso. Ou você tem leitura econômica errada, né? Sempre errada, a leitura econômica, e isso é uma perda fundamental. A economia tem muita coisa a dizer. E a leitura em nível macro, meso, é central para a gente falar sobre coisas, senão a coisa fica muito pontual, né? Bom, então, sabemos que estamos fazendo reduções, né? Mas essas reduções têm um preço, digamos assim, a se pagar para um ganho de leitura, que nesse plano elevadíssimo, não é? Você vê leituras, diferentes leituras, né? Não é só uma, mas tem leituras da dinâmica, por exemplo, dessa trajetória fundamental, porque ela, a rigor, ela é essa economia da sociobiodiversidade em movimento, né? É representada num contexto em que ela tem uma interação concorrencial, fundamentalmente concorrencial, pode ser eventualmente cooperativa, né? É uma evolução, digamos assim, multifacetada, multidirecional, mas tendencialmente concorrencial, né? Com outras trajetórias camponesas. A gente chama, por exemplo, o conjunto de sistemas que a gente capta na convergência para uma especialização agrícola, por exemplo, a gente chama de T1. Né? Essa T1 está aí, de base familiar também. Então, são camponeses que, em função de uma série de coisas, inclusive da política pública, mas não apenas, conjunto de elementos, finam convergindo para uma estrutura produtiva, ou sistemas produtivos, que se caracterizam por especialização em certos produtos agrícolas. Você tem a T3, uma camponesa também, que na dinâmica geral, né, da sua evolução, converge para sistemas relativamente especializados em pecuária. Convém sempre assinalar que, nas estruturas camponesas, essa convergência para a especialização ela é sempre muito relativa, resguarda sempre também um grau de diversidade importante, mesmo quando se está falando em pecuária, por exemplo. Então, a pecuária entre os camponeses ela está posta quase sempre em sistemas bastante diversos, quer dizer, menos diversos que a T2, menos diversos que a T1, muitas vezes, mas bastante diversos também. E esse conjunto de trajetórias camponesas está em concorrência com o conjunto de trajetórias patronais, né? Ou, se quiser, de base assalariada, etc., que a gente chama de T4. Então, seria uma que os sistemas convergem, né? Eles não são isso. Essa ideia também. Eu estou dando essas explicações porque aqui para o público e para o tipo de trabalho, o GT, né, ele tem que lidar com certas minúcias dessas leituras, né, para não cair nas armadilhas, né, do acachapamento, né? Então, quando você fala, por exemplo, eu podia falar na T4 como sendo o sistema de pecuária, ou a pecuária. Isso é um erro, novamente, né? Isso é um erro porque, apesar da pecuária ou dos sistemas
patronais, que têm uma lógica própria também, tá? Que convergem, digamos assim, por uma lógica orientada pela centralidade da pecuária, né? Esses sistemas quase nunca são exclusivamente da pecuária. E você não consegue entendê-los direito, né, em seu movimento, e, novamente, as formas de cooperação que eles trazem e concorrência pesada, não é, que eles trazem com as formas camponesas, nos seus diversos formatos, se você não tiver controle desses aspectos. Por isso que a gente não lida com a coisa fácil, a pecuária como a atividade, que isso, quando você faz isso, você, na verdade, se habilita, digamos assim, ou você finda colocando bases para equívocos importantes. Então, não é chatice aqui, nem filigrana, Chiquito. Chiquito é um chato, né? Estou sempre contra as coisas, mas afim, porque faz a necessidade para isso. Bom, então temos essa T4, a pecuária, né, ela finda, né, sendo o elemento, né, chave, ou a atividade-chave que organiza sistemas diversos. A gente capta estatisticamente, por conta da convergência, a gente vê a convergência, a gente consegue ver, enfim, isso é possível. A T5 seria uma convergência também patronal, só que quem está no centro dela não são as plantações homogêneas, as plantações de permanente homogênea em bases, em geral, homogêneas, né? Em bases assalariadas e tal, com todo esse regramento, digamos assim, do modo de produção, mas quem está no centro, né, ali dos diferentes sistemas, né, são essas plantations simplificadas e tal. E, por fim, a T7, que seriam sistemas também que convergem para a pecuária. A T7 talvez seja mais especializada entre elas, mas você vai observar também que as fazendas, né, de soja, né, também não são só soja, né? E o fato de não ser só soja tem um papel na dinâmica, né? Tem um papel na dinâmica sistêmica dessa evolução, e por isso essa... Bom, mas qual é o ponto aqui? Qual é o ponto? O ponto é que eu organizando as coisas desse modo, eu posso... Aí, eu dou alguns passos metodológicos, né? Primeiro, né? Eu posso mapear, digamos assim, né, a presença territorial de todas essas estruturas em movimento. Né? Então, eu tenho aí um momento territorial de todas elas. Metodologicamente falando, eu posso ter uma leitura territorial. Essa leitura territorial pode ser recortes, pode ser um recorte isolado. Eu posso ter a leitura territorial da T2. Lá adiante a gente vai problematizar isso um pouco melhor. Né? Mas aqui, com esse material, isso aqui eu posso ter para a Amazônia Legal inteira, não é? A territorializar, quer dizer, a marcação territorial, né? Botar no mapa as presenças, né? A partir de diversos indicadores, né? Um indicador que fale muito da importância econômica, um indicador que fale muito da importância, se quiser, da fundamentação do trabalho, enfim, os diversos elementos, digamos assim, que estão e que a gente tem estatisticamente, que a gente pode mapear, digamos. Então, a gente tem aí território e estruturas em movimento da T2, ou da bioeconomia da sociobiodiversidade. O que é que essa relação, o que é que essa interação deve produzir na nossa reflexão para pensar em estratégias de inovação? Quer dizer, essa é a questão. Então, o que essa territorialidade, possível de ser vista nesse plano macro, em relação com a estrutura em movimento que tem características próprias, relações sociais próprias, relações técnicas próprias, não é? O que essa interação nos informa para que se monte uma estratégia. Se tem que ter quer dizer, é necessário, né, refletir uma estratégia que dê conta desse plano. Bom, então, esse é o primeiro momento de reflexão. E o que é que esse plano
na verdade. É o plano da grande concorrência, não é? De propostas, aí, se você quiser falar com geógrafos, como Milton Santos, de construção de territórios. São diferentes propostas em movimento, numa lógica digamos assim, observa, né, como sistemas, né, observa a grande região, não é, e sobre ela impõe uma dinâmica de construção territorial. É isso que se está vendo aqui. E o que isso traz, assim, como desafio, essa é uma lógica de estruturação em concorrência. Então, cada estrutura dessa tem um modo próprio, não é? De perceber, usar, requalificar, refuncionalizar tudo que está no território que ela ocupa, no território que ela, digamos assim, coloniza, né? Bom, então aqui você tem o desafio de pensar a tecnologia como arma de concorrência, como arma, não é, da concorrência entre essas diversas propostas estruturais, não é, de configuração do território. Que, ao contrário do que muitos dizem, não são 5 Amazônias. É uma Amazônia, não é, que está sendo, digamos assim, reestruturada, e nesse sentido, se você pensa pela lógica do bioma, o bioma está sendo destruído porque é uma proposta necessária, entre aspas, né, de integração territorial de uma lógica produtiva que eu posso visualizar em andamento, ali pela T4, pela T7, etc. Né? Então, a Amazônia, a mesma Amazônia destruída, algumas Amazônias, digamos assim, quer dizer, tensionadas de modo menos agressivo, por certas outras propostas camponesas e também patronal, a T5, por exemplo, não é? E outras propostas tecnológicas, estruturais em andamento, agregadas nessa T2, que, em princípio, ou preserva o bioma ou restaura o bioma, né, no seu modus operandi. É isso que você tem, uma Amazônia e 5, né, nesse caso 6, de grandes propostas, né, de apropriação, digamos assim, social, né, dela e tal. Eu acho que essa é uma maneira melhor de ver as coisas, eu diria. Assim, mas muito bem. Então, insistindo nessa história, aí a inovação tem um sentido, um outro sentido. Não é? Ela é, no fundo, um elemento mediador desse processo. É um elemento mediador das formas como essa apropriação da Amazônia, não é, vem se fazendo. E, portanto, uma estratégia que tenha a inovação como, não é, a inovação em geral, eu diria, né? É uma outra coisa que, oportunamente, a gente pode conversar em mais detalhes, né? A reflexão sobre inovação ela tem que ser um pouco, novamente, um pouco não, bastante totalizada, digamos assim, para a gente não ver as coisas de modo estanque, né? É necessário se ver o sentido, por exemplo, que inovação tem, não é? Nessa grande dinâmica para T4 e para T7, em interação com uma visão que vê esses papéis para a T2, a T3, a T1. É necessário essa... Bom, mas, enfim, aqui vamos matizar, digamos assim, o tipo de coisa que eu quero chamar a atenção e botar vocês para pensar comigo. O que é que esses mapas mostram, né? Eles não mostram a simples territorialização das trajetórias. Isso é possível, a gente tem os mapas, mas não é o construtivo desse momento. O que é mais construtivo é mostrar o estado atual que a gente está chamando de domínio do território, não é? Por uma dessas trajetórias. Bom, então, metodologicamente, novamente, você consegue, não é? E aí é muito simples, a metodologia é muito simples. A referência
analítica é econômica, o valor bruto da produção é a chave, e aí, para um município, não é, a trajetória que tem acima de 50% do PIB, né, do PIB, não, o valor bruto da produção, desculpe, do valor bruto da produção rural daquele município, ela é entendida pela metodologia como dominante daquele município. Bom, e aí você remapeia as coisas em função, agora, não é? Digamos assim, aqui são 3 momentos dos censos, o censo 95, 2006 e 2017, não é? Dessas estruturas em movimento, dessas trajetórias, quem está dominando o território amazônico nesses diferentes momentos, e, claro, isso seja uma perspectiva cinética, uma perspectiva de observação, de movimento, que é muito, muito importante, porque esse movimento, não é, ele expressa, né, o resultado da concorrência, né, da concorrência de trajetória. Decodificar o sentido dessa concorrência, os fundamentos, etc., é absolutamente importante, e situar aí, não é, o papel das inovações e da tecnologia é absolutamente central. Muito bem. Então, há que ter... Bom, então o mapa mostra essas dominâncias. Vai falar um pouquinho só para meio como curiosidade. A T2, né? A T2 aqui é essa verde mais clarinha, né? O meu cursor está em cima. Essa verde mais clarinha. Ela... primeiro, ela é muito importante, não é? Em todos os censos, ela é, enfim, uma presença fundamental, como economia e tal, não é? Ela cresce de modo importante também, a gente tem mostrado isso. Pegando aí o período inteiro, 95 a 2017, ela cresce o quê? Em torno de 4% ao ano, né? Uma taxa alta, altera um pouquinho, a depender de... Mas, enfim, ela tem uma dinâmica, tem uma série de características que a gente mostra aqui. O senso comum, mesmo ilustrado, né? O senso comum da ortodoxia nossa da economia, em geral, jamais imaginaria, né, que ela tem uma dinâmica, né? E por trás dessa dinâmica, obviamente, né, tem, se quiser, né, fontes, né, de capacitação, né, de inovação, etc., porque a dinâmica não, em geral, a dinâmica em concorrência nesse plano não ocorre quase nunca sem isso, né? Pois bem, então, você observando né, as diferentes, digamos assim, configurações de dominância, né? Como falei antes, primeiro, às vezes surpreende a dominância, quer dizer, ela é dominante, por exemplo, em 2017, em acima de 70 municípios. Né? Ela é dominante, ela é a economia-chave daqueles municípios. Né? Bom, ao lado dela tem as outras todas, né? mas ela é dominante. Bom, então, dar conta disso é importante, e isso é a sua, digamos, é um aspecto central da sua territorialidade. Né? Ela tem uma territorialidade expressa, né, nessa capacidade de configuração territorial que a torna, né, presença central e dominante na economia de um conjunto bem grande de territórios, que pode ser de municípios, que podem ser agregados em territórios funcionais de tipo A, de tipo B, enfim. Aqui você tem um momento central, né, de territorialização. E, tendo isso, você, estrategicamente, eu acho que tem uma questão-chave para pensar inovação nesse plano, que é a questão, em princípio, da concorrência. Essa da concorrência de trajetórias. Tá? Essa é uma questão que, enfim, ela é, digamos assim, tocada ou tratada, ou pode ser vista nos resultados do que a gente vai discutir em seguida, não é? Mas aqui nesse plano, não é? Você tem algo que tem a ver
estritamente com ele, digamos assim, que tem a ver com a dimensão e, digamos, o tipo, né, de processo que se dá nesse plano, nessa dimensão ou nessa escala. E o que eu apontaria, né, como um deles, o principal, e né, eu diria, em princípio, o central, é a inovação para a transição. Né? Ter estrategicamente, né, o sentido de que, não é, essa concorrência, por exemplo, entre T1, você observa que entre T1 e T2 aqui há um movimento ao longo do tempo, em que, às vezes, quer dizer, de 90, de 2006 para 2017, por exemplo, não é, a T1 recompôs a sua posição em diversos territórios, não é, em detrimento, digamos, da T2. A sua posição aí no sentido de dominância. A T2 cresceu em importância ao final, não é? Mas em termos de dominância, por exemplo. Bom, e isso por quê? Porque as coisas estão acontecendo com esse movimento de concorrência trajetória que implica, não é, em migrações, não é? A depender de circunstâncias, não é? Os atores, os condutores, não é, de um certo sistema que se encontra numa trajetória migra para outro, não é? Por diversas razões. Nesse nível aqui, se tem que ter, então, você deve pensar estrategicamente, inovações que potenciem a migração de trajetórias, digamos assim, que tendem à especialização, todas elas, em princípio, menos, digamos, menos aderentes a uma estratégia, né, de garantia, né, da sistematicidade derivada do bioma, enfim. Né? Então, partindo daí, né, inovações que agilizem, que facilitem, que estrategicamente sejam pensadas, né, para dar potência, né, à transição, ou para dar sentido crescente, não é, a transição da T1 para T2, por exemplo, ou da T3 para T2. Tá? Nesse nível aqui, essa pauta seria central, seria fundamental, junto com o outro. Ok. Dito isso, ou conversado isso, eu iria para o outro nível territorial agora para a gente falar de outras coisas. Bom, eu mencionei o fato de que estamos falando, quando estamos falando da T2, agora vamos falar basicamente da T2. Então, a T2, ela abstratamente agrega um monte de coisas. Agora vamos desagregar. Né? E vamos desagregar mantendo, né, na desagregação a leitura com o território. Quer dizer, em que essa desagregação implica em termos territoriais. Para partir daí, enfim, pensar território, o desafio que vocês me põem, que recorrentemente tem chegado novamente. Bom, a primeira desagregação aqui é que a gente está falando de camponeses, tá? Em princípio. Esses camponeses que existem na Amazônia, os seus múltiplos formatos, eles têm uma origem histórica distinta, eles têm uma fundamentação histórica distinta. E associada a essa fundamentação histórica, né, uma fundamentação cultural, quer dizer, cada distinção histórica implica em uma fundamentação, digamos assim, né, né, ponto de partida da existência, da cultura, etc., também diferente. Muito bem, então, é fundamental que se faça as distinções pautadas nisso, pautadas nas grandes diferenças
que existe na configuração, portanto, do que eu tenho chamado e escrito em alguns lugares, etc., de campesinato. Né? Campesinato, para a gente, seria, na nossa leitura, seria, em geral, isso que eu estou propondo aqui, né? A interação, né, de uma razão camponesa, que aí, se você faz uma leitura econômica, né, ela decide, basicamente, pelos mesmos critérios, né, ou critérios muito semelhantes, que são forjados, né, por uma estrutura sistêmica muito própria da chamada economia doméstica, que articula a esfera da produção com a esfera da reprodução. Isso é chave. Essa articulação finda levando a modos bem diferentes de decidir sobre tudo. Tá? Diferente, por exemplo, da empresa, daqueles patronais que a gente está falando, que a gente falou antes, muito diferente. Tá? Bom, então eu posso, claro, aí novamente isso é uma simplificação, mas necessária para poder a gente fazer algum tipo de inferência, né, de reflexão sobre. Né? Bom, então, num certo plano, são todos, na minha opinião, camponeses. Eles decidem a partir de uma conformação sistêmica dos elementos chaves, né, das suas vidas produtivas e reprodutivas, né, que faz com que eles observem as coisas, chamemos assim, economicamente, não é? A partir de critérios muito semelhantes. Mas há diferenças fundamentais, dadas por três elementos-chave. Né? Um deles, a cultura, não é? O outro, não é? Se quiser, as mediações institucionais, aí, se quiser, também multiescalares, não é? As coisas mais organizadas no território, e, né? Como né? Lidar com os comuns, regras próprias ali do local, mas isso é interação com regras que o Estado põe, que né, o governo federal põe e tal, aí conforma aí uma camada institucional e uma base natural também própria. Bom, a interação dessas três coisas finda conformando o que seria uma razão camponesa, né, organizada num certo território, que tem, em geral, não é, uma base natural própria, né, condicionada, a sua existência condicionada por uma série de mediações institucionais que tornam, digamos assim, aquele lugar ali, aquele território, uma base de operação, digamos assim, muito específica. Bom, então, a camada cultural é fundamental, a camada institucional é fundamental. O ponto de partida, entretanto, né, é a cultural e a histórica. Aí você tem que recorrer à história um pouco para ver essas distinções. Bom, e a gente vem fazendo isso há tempos, enfim. Mas o que é que a gente quer aqui conversar? Bom, você tem dessas formas camponesas aqui, se você agrega ou diferencia, né? Segrega, se quiser, por uma certa diferenciação, esse conjunto de camponeses, e se a gente faz isso, pondo, por exemplo, as referências históricas, como aqui a gente tem hoje um certo controle sobre uma série de coisas, né? Então você vai ver quatro, digamos assim, segregações possíveis, quatro campesinatos que conformam a T2. Um primeiro, ele tem dois que a gente junta e chama de campesinatos históricos. Pode até crescer um terceiro ali, né? Mas tem uns campesinatos históricos, né? Dois, que são mais remotos, um mais remoto do que o outro, né? E o primeiro mais remoto, qual é? É um que surge ainda no século XVIII. Aí, a partir, né, da metade do século XVIII, ele é o resultado das políticas pombalinas que finaram por expulsar, enfim, destruir, na verdade, né? Uma economia que havia sido estruturada com base nos aldeamentos, numa interação aldeamentos e colonos, né? Essa economia, os aldeamentos, na verdade, eram as missões, ou as antigas missões religiosas, não é, que gradativamente se tornaram em bases produtivas importantes,
e, a rigor, não é, organizava o processo de exploração do bioma, na verdade, né? Das matas, o extrativismo, suas múltiplas possibilidades, aí você vê as listas da produção da época, enormes, o que, né, os livros textos trouxeram aí como as drogas do sertão. Né? Quem Chiquito, só controlou... apareceu uma tela aí de vírus, ó. Ah, minha nossa. De antivírus. Ô, Chiquito, você tem mais 15 minutos, tá bom? Ah, bom. Então, deixa eu me apressar. Bom, então, você tem um campesinato que surge no século XVIII, não vou entrar em detalhes. Você tem esse mesmo campesinato, ele sai do século XVIII, ele entra no tal do período da borracha, e no período da borracha ele vai fazer toda a primeira fase do chamado ciclo da borracha, né, que vai de 1820 a 1878, por aí, final dos anos 70, do século XIX. Esse campesinato é que vai estar na base. Bom, entra o grande seringal, Euclides da Cunha, aquela coisa, né, que finda aparecendo para todo mundo como sendo. Entra, agrega uma nova estrutura, mas essa estrutura camponesa continua, e continua crescendo, né, ao longo do período da borracha. Quando acontece a crise de preço da borracha, não é, esse campesinato não entrou em crise junto, basicamente. Na verdade, ele se manteve funcionando. Agora, não a partir de princípios relacionais com o capital mercantil antigos, não é? Ele simplesmente não, ele se repõe, não é, como a estrutura produtiva central da região. E mais ainda, né? Aí entra o segundo campesinato, esse, né? Tem o primeiro, que é na bolinha menor, o segundo. Não é? O Acre, por exemplo, né? o Parque, vários momentos ali do Rio Xingu, não é? Aonde não é, a economia do auge da borracha foi muito forte, os seringais do auge, os seringais mercantis, eles foram muito fortes, eles faliram, e dessas estruturas surgiram novas, né? Estruturas camponesas, que se agregaram. Então, eles conformam a outra parcela de um campesinato caboclo histórico já antigo, vem um histórico também, né, que se faz aí com a crise da borracha e vai, enfim, cresce importantemente até os anos 60. Não é? A partir dos anos 60 e 70, você tem duas... Não, antes. Você tem o início de uma leva de imigração com os camponeses e um retorno também dos seringais, que finda parando, né, em certas regiões do Pará, como o Nordeste paraense. Mas, enfim, você tem a formação de um campesinato tipo o que se passa com aqueles produtores de Tomé Açu, ou seja, colonos, não é, que, em cima de uma crise agrícola, findam reformatando seus processos produtivos. Esse é o terceiro tipo de campesinato. A esse se soma os da Transamazônica, por exemplo, os do RECA, etc., que também vem numa leva. Então, essa seria essa terceira... aliás, a terceira onda, e, por fim, né, os mais recentes de todos, não é, que tem a ver com a colonização dos anos 70 para cá. Não é? Bom, então, e que viram, quer dizer, porque eles entram, eles chegam, colonos estranhos, são agrícolas, são da T1, para falar na nossa linguagem, mas em cima de crises recorrentes ou crises importantes da agricultura, eles findam refazendo suas estruturas produtivas numa direção complexa, não é? Que se explica, quer dizer, a estrutura resultante, não é? Pode ser descrita sempre, quase sempre, como sistemas agroflorestais. Muito bem. Então, esses diferentes campesinatos, eles se situam em diferentes territórios. E aí, novamente, temos um momento territorial, né, da dinâmica dessas estruturas e as suas mediações tecnológicas. Não é? Porque essas mediações, não é? Claro, finam conformando. Ao final, todos parecem, né,
assim, como resultado, né, são estruturas botânicas com um elevado grau de diversidade, com né, a produção de uma certa biomassa semelhante, etc., etc., mas as suas lógicas evolutivas são completamente diferentes, por um lado, né? O que vai nos levar à discussão seguinte. Mas, nesse ponto, o que eu quero destacar é que essas distinções produzem distinções territoriais profundas que precisam ser consideradas numa pauta de CIT, numa pauta de inovação de CIT, na perspectiva que eu pus aqui, novamente, em plano muito abstrato, em plano muito genérico, não é? De tecnologias ou inovação que empoderem, né? Que transformem a diferenciação territorial em especiação produtiva, né? Em especiação ou qualificação por diferenciação de produções diversas, não é? Então, a pauta tecnológica tem que ser uma pauta que, observando processos, produtos, gestão, não é? Indiquem, não é? Pela diferenciação territorial, né? Imposta por essas distinções fundamentais, culturais, históricas, não é? Impõem, digamos assim, essa estrutura mais geral, essa dinâmica produtiva que se configura como dominante naquele território, como definidora daquele território. Não é? Então, aqui temos uma pauta, o ponto é esse, temos uma pauta própria, não é? Típica, né? Isso não é novidade, na Europa tem uma história longa sobre o que é que isso significa, as possibilidades e as necessidades que, não é, essas diferenciações territoriais implicam, e também dos resultados. Não apenas, mas a Europa é um bom exemplo, a Espanha tem um acúmulo enorme, a Itália, junto à França, nem se fala, etc., etc. Então, aqui temos essa pauta central. Agora temos uma terceira pauta de relação territorial, e aí essa é definida por algo que eu já mencionei antes, naquela situação em que as próprias distinções, digamos assim, históricas e culturais trazem consigo uma distinção, digamos, inicial e profunda entre formas tecnológicas diferenciadas de, digamos assim, tratar sistemas agroflorestais. Uma delas parte da floresta, maneja a floresta, né? Isso a partir de situações contingenciais, até movimentos de mercado, mas também movimentos demográficos. A gente tem no estudo sobre a borracha, e o período da borracha, a gente mostra como a demografia tem uma importância enorme, não é? No remanejamento, nas formas como, não é? O manejo da floresta acontece por esses campesinatos históricos profundos, chamemos assim, sobretudo aquele primeiro, né? Que surgiu no século XVIII, que traz toda a carga, toda a herança, né, cultural indígena, de manejo, de eficientização, digamos assim, né, da floresta a partir dos seus propósitos, etc., etc., né? Aqui você tem uma base de uma, chamemos assim, de um ramo, né, de uma componente da trajetória T2, que a gente chama aquela orientada por sistemas agroflorestais, que a gente põe um Fzinho depois para dizer associados à floresta, ou derivados, né, de um manejo da floresta. Mas, ao mesmo tempo, você tem aqueles campesinatos mais recentes, sobretudo o mais recente, não é? Que, na verdade, ele instaura, né, um processo produtivo que finda repovoando, né, seus territórios com estruturas botânicas muito parecidas com o bioma, ou com bastante semelhança com o bioma,
cuja trajetória, cujo trajeto é diferente, é inverso, na verdade. Não é? Ele tem o bioma como referência, porque o bioma informa regras, como é que essas composições podem ser feitas. Não é? E aí, usando essas regras, não é, eles vão refazendo, não é? Eles fazem uma reconstrução, não é, por uma variante da T2, não é, que tem um movimento contrário àquela primeira variante. Bom, essa é uma coisa importante. Então, nesses campesinatos extremos, por exemplo, não é? Esse mais velho e o mais novo, isso está no centro das coisas. Mas tem um outro movimento, não é, que leva a, por exemplo, mesmo no campesinato mais antigo, aquele que lida com a floresta de maneira mais tradicional, como do Baixo Tocantins, Mocajuba, Cametá, né, essas regiões aí bem típicas desse campesinato, você tem processos, não é, de construção paralela de elementos, chamemos assim, agrícolas, né? De manejo agrícola, o Brondizio chama de roça de caboclo, né? Tem uma série de demonstrações muito interessantes, não é, que, na verdade, são agriculturas ou movimentos agrícolas por dentro dos campesinatos mais antigos. O que nos exige, a todos, não é? Mas a quem está pensando em inovação, ou inovação para essa economia, para essa trajetória, exige distinguir. Não partir, em princípio, da rejeição, por exemplo, né? Que isso é outra tendência. Né? Não, mas isso aqui é plantio, né? Portanto, está fora do portfólio da sociobiodiversidade. Não é assim. Mesmo no campesinato mais tradicional, essas formas, não é, de safizar, não é, elas estão juntas, elas fazem parte, mesmo porque nesses territórios existe uma divisão de trabalho interno no território, que eu não trouxe os elementos aqui para demonstrar, não é, falta de tempo e tal, mas existe essa divisão. Não é? Bom, o que é importante reter aqui é que o desafio, aí se você quer pensar em inovação, você tem que ter esses dois, né? Esses dois subtrajetos. Né? Você tem que ter essas duas rotas, né? Da T2 presentes, com suas necessidades próprias, cada uma delas, e as necessidades próprias da interação entre as duas. Bom, aí, novamente, isso tem uma territorialização. A gente consegue fazer isso que está diferenciado aí em azul e verde e tal, são os territórios camponeses, aquela primeira diferenciação territorial por fundamentação cultural, histórica, e por dentro deles, né, a interação entre essas duas variantes, essas duas subrotas do que seria, não é, no conjunto, não é, um sistema movido à complexidade e à diversidade que a gente pode entender como expresso nos sistemas agroflorestais. Muito bem. Então, na verdade, esses são os grandes pontos que eu queria trazer. Eu trago uma série de mais 4, 5, 6 slides aí para ilustrar essas coisas. Bom, chegar a esse último ponto aqui é necessário, pelo menos. Bom, então, fizemos uma leitura, afinal, diferentes territórios, na verdade, ou diferentes leituras territoriais. A história da escala, né? Fica meio complicada, por isso que eu não gosto muito de usar. O meu modo é mais sistêmico, mas, enfim, não é bem apropriada, mas, enfim, diferentes visões e existências territoriais concretas, sistemicamente pensando, né? Você pode distinguir, em cada uma delas você tem o sentido sistêmico dela, e ali o que é que, né, a inovação, né, a tecnologia, o que é que ela está mediando, né, primeiro, né, e como a inovação, né, entra potenciando, né, as suas capacidades, etc. Então, diferentes né, momentos e tal. Agora, em cada território concreto, aí trazendo a coisa, né, para o momento ali em que eu, né, sento numa mesinha e vou
fazer uma gestão territorial, como a Lu estava reclamando que não existe no Brasil, né? Então, em cada território, você tem essas diferentes, se quiser, esses diferentes momentos sistêmicos integrados ali no território, presentes no território, né? E aí precisamos nos habilitar, né? Nos capacitar a fazer agora essa leitura concreta, né? Elas aparecem, elas estão ali como, chamemos assim, camadas, né? Camadas ou associada a camadas, né? Chamemos assim, mediações tecnológicas e se expressam, né, a partir de fenômenos e necessidades associadas a esses fenômenos, não expressivos, digamos assim, das diferentes dimensões sistêmicas que se está tratando. Então, ali aparece, né, o momento das necessidades de inovação para a concorrência, e aí passa, eu sendo mal educado e forçando um pouco a coisa. Para esse primeiro momento, por exemplo, isso aqui está o que aquele estudo da TNC trouxe, por exemplo. Né? A gente pega um território concreto no sentido concreto, mais ou menos, né? na percepção administrativa do Estado, aqueles recortes, né? Território Baixo Tocantins, Marajó, Xingu e Baixo Amazônia, os 4 aqui. Aqui estão, na verdade, são a estrutura, né, dos sistemas resultantes daquelas 6 trajetórias em cada um desses territórios. Não vamos conversar sobre isso, mas aqui você tem a leitura sistêmica, né, daquela concorrência que a gente viu lá naquele planão, não é? Como ela ocorre naquele território. E, obviamente, aquela reflexão, aquela pauta, né? Aquela necessidade, né? De operação de um aparato estratégico de inovação, né? Tem que dar conta, né? Se quiser fornecer, né? Elementos que potenciem uma concorrência favorável a T2, né? Ela vai ter que atender, né? Ou fazer a leitura de como essa concorrência está ali naquele território, né? E ter, né? uma pauta, né? De inovação ou de projetos de inovação que contemplem aquela situação territorial precisa. Né? E aí basta você olhar os gráficos e você vê que elas são muito diferentes. Tá? E essas diferenças não são triviais, quer dizer, elas têm, não que orientar, digamos assim, a pauta. O segundo ponto é aquele lá, inovações de especiação. Não é? Eu trago um conjunto de reflexões com base no açaí, por exemplo. Não é? O açaí tem refletido muito sobre o açaí porque ele traz uma série de elementos, né, que nos permite pensar um monte de coisa. Mas a coisa-chave aí é como pensar. O açaí tem uma dupla identidade, né? De muitos modos. Essa dupla identidade ela vai para trás na base produtiva, então você tem diferentes sistemas produtivos, ela vai para frente, você tem uma produção que em cadeias curtas, né, alimenta a população local, etc., etc., e em cadeias mais longas, né, se projeta, sobretudo, para o Brasil e um pouquinho para o resto do mundo. Então, essa multiplicidade, né, de condições de existência trazem consigo uma multiplicidade de, se quiser, de configurações de personalidade, né, da produção, né, da logística e de tudo mais. E cada uma dessas coisas tem uma exigência, uma pauta, se quiser, de inovação própria que tem que ser considerada. Eu faço um detalhamento maior aqui, dividindo esses diferentes momentos, a produção, a logística e tal, a indústria. Né? Na indústria, você tem diferentes
trajetórias tecnológicas, industriais, que entram nessa complicação, não é? E elas também não são triviais. Uma pauta de inovação tem que estar observando para isso aí, porque tem papéis. Essas diferenças têm papéis muito importantes. Na concorrência de trajetória, né? Porque, no final, se você facilita em aspectos decisivos, né? A trajetória não desejada ganha, independente do que a gente queira, independente da gritaria moral que a gente faça. Né? Portanto, não é, se tem que ter o controle, afinal, de aonde, né, na minha terra se fala, como é que é? O calo dói, né? Mas, enfim, aonde a coisa, de fato, né, se constitui chave para a questão. E, por fim, era a terceira coisa lá, inovações para o potenciamento paradigmático, né? Quer dizer, se você reforça as capacidades, né? As capacidades produtivas das diferentes rotas, né? E faz isso com consciência, né? O que é que a rota, o que a variante Safizá precisa, né? O que ela sinergicamente, né, pode trabalhar junto com rotas Safizef, etc. Se você tem isso estrategicamente, bem, né, teoricamente, primeiro, bem controlado, né, você pode ter uma política de inovação que potencia a T2, aquele conjuntão abstrato, mas, afinal, que vai decidir tudo, vai ser ela, nesse nível de abstração. Você potencia pelo processo de potenciamento das suas variantes, das suas vertentes, digamos assim, de movimento. Não é? Bom, isso, a rigor, é tudo nessa estratégia. Por quê? Porque a dinâmica, digamos assim, dos SAFZEF, diferente do que muitos pensam, não é? Há uma dinâmica, o primeiro a dizer, há uma dinâmica, se pode crescer em produção, se pode crescer em produtividade de trabalho, sabe? Etc., etc., mas, obviamente, mediante uma restrição bastante forte. Esse crescimento não pode ocorrer para além de determinados horizontes, sem quebrar, digamos assim, né, a lógica da diversidade necessária ou coisa assim. Bom, então, há um limite de dinâmica aí. Mas, no SAFZA, você não tem limite. Você pode crescer exponencialmente. Vai depender da capacidade agora da T2, aí, com grande estrutura, dessas, se quiser, né, mediações que constituem fontes de capacidade em diferentes momentos, inovação, inclusive, vai depender de tudo isso, para você ter uma rota reconstitutiva até. Né? E, se quiser, um ganho sobre outras trajetórias danosas, por uma lógica de eficiência de trajetória ela mesma. Né? Não há limites para isso. Né? Então, ao invés de se fixar no produto florestal não madeireiro como a referência que eu tenho que estar ali ancorado, você se fixar nas possibilidades reconstituídas ou reconstitutivas de uma estrutura botânica, não é, que garanta, digamos assim, a funcionalidade sistêmica, né, do bioma da região, e, mais que isso, né, expanda, né, ou reconquiste territórios perdidos por esse bioma, nesta única Amazônia, né, refaça o movimento inverso e não intensifique, porque quando você intensifica a T4 ou a T2, você aumenta a potência de concorrência dela em relação ao resto. Né? A T4 ou a T7. A estratégia de intensificação é a maior furada, né, que estrategicamente o país pode propor para si próprio, né? Assim, pensando em bioma. Né? Porque quando você faz isso, você aumenta a potência da concorrência exatamente da lógica destrutiva. Ela avança, a competitividade aumenta,
A gente vai publicar um artigo agora recente que cada ganho de 1% de competitividade da soja tem levado à necessidade de terras novas de 3,1, o triplo. Por quê? Porque você aumenta a concorrência da trajetória, do poder daquela estrutura de se expandir. E isso é um movimento sistêmico, que você não tem um controle agora, porque a Marina pensou numa regra disso, daquilo. Tá? Pois bem, então, aqui a lógica, né, política, digamos assim, é potenciar cada vez mais os SAFs-A. Os SAFs-F também, claro, investir no conjunto, né, claro. Né? Mas os SAFs-A é que tem a possibilidade de uma dinâmica muito elevada e capacidade também, não é, de vencer concorrências e reconquistar territórios. Bom, e aí chega assim, eu nunca uso Photoshop, eu estou começando, eu fico vendo e fico com inveja, né, dos biólogos, sobretudo, do pessoal das ciências naturais, que usam muita foto, muita coisa, e eu nunca uso. Né? Eu agora comecei a usar. Olha, isso aqui são... esse do lado direito, aqui onde eu botei o cursor, isso aqui é um sistema agroflorestal iniciado pelo pai do Chico, do Francisco Sakaguchi, né, Milton? Aquela família Sakaguchi lá, o Francisco Sakaguchi. O pai dele tem toda uma história, a maioria de vocês deve conhecer, porque, né? Mas o resultado é que agora estive lá. Essa é a foto de 3 semanas atrás. Estive lá com o Chico de novo, somos muito amigos, conversamos para caramba, e aí ele falou uma coisa bem interessante, bom falar aqui, mencionar, por exemplo, que o pai dele era engenheiro florestal. Ok. Então, em princípio, essa informação que vinha, que trazia, né, para a gente uma espécie de pré-condição, né, que teria permitido a ele repensar, idealizar e tal. Agora, o Chico falou claramente, não, quem influenciou meu pai foram os quintais dos camponeses, quer dizer, dos ribeirinhos, etc., de Cametá. Isso, a visão material, né? Ele passou a ter, né? Porque o pessoal de Cametá vinha em várias situações para Tomiaçu, colheita de pimenta do reino também, tinha uma série de interações, tinha umas interações mercantis muito importantes, e com isso uma convivência, ele teve uma convivência estreita, né? E o Chico diz, a informação chave, aí ele compôs a informação do SAFs-F, ele compôs a informação do SAFs-F com a sua formação de engenharia florestal, a sua formação acadêmica, não é? E passou a desenvolver propostas, não é? E isso que vocês estão vendo aqui no cursor é o primeiro SAF que ele implantou, há 52 anos atrás. Você não tem diferença entre a visão, em termos de panorama, para mim, que sou leigo, não consigo distinguir planta nenhuma, não há uma diferença de paisagem entre isso aí e a floresta. Tá? Tem 52 anos, o Chico fala com muita brincadeira, isso a minha maior felicidade agora é que eu me transformei em extrativista, eu não faço mais nada aqui. Sabe qual é o principal produto aqui desse sistema agroflorestal? Café. Um café que ele está né, fazendo uma especiação, né, uma diferenciação fundamental, ponto de mercado disso, daquilo, mas isso é impressionante. Aqui, do lado, onde está aqui, eu esqueci o nome dele, mas também o Milton sabe, provavelmente deve ter sido seu aluno, não sei, ele estudou na UFA, mas esse é o terreno dele, ele está mostrando aqui o estágio atual de, eu acho, 15 anos, do sistema que ele está montando junto com a Natura, viu, Lu? Aquele do Dendê e tal. Novamente, uma coisa recente, se aquele tem 52, esse tem... Mas, enfim, o que está posto aqui... eu tenho... só o último aqui. Chiquito, vamos isso aqui já é um... Senão as pessoas não vão conseguir comentar. Não, pois bem, vai encerrar. Está muito bom estar falando. Esse último aqui é de Mocajuba. Bom, então, quer dizer, qual é a diferença do ponto de vista
sistêmico, do ponto de vista que interessa, né? Economia referida a bioma, entre essas coisas. Quer dizer, praticamente nenhuma, resultado de rotas completamente diferentes, ou completamente bastante diferentes, bom, e que têm que ser tratadas nas suas especificidades. Bom, desculpa, era isso. Muito obrigado. Chiquito, bom, muito obrigada, porque você traz uma visão importante da pressão do território econômico. Aqueles mapas que a gente vai vendo ali no tempo vão mostrando essa dinâmica, né? E principalmente o crescimento de grãos e da pecuária e subindo o território, como você mesmo disse, né? Acho que assustei com essa questão da soja que você trouxe, e acho que eu vou abrir para todo mundo perguntar, mas eu já vou deixar uma pergunta. O açaí tem algo acontecendo muito parecido, né? Então, quando a gente vê aí é quase uma monocultura se estabelecendo pela pressão industrial de produção de polpa e produção cada vez maior do mercado mundial e até nacional. Então, a gente vai vendo uma dinâmica do território dessas indústrias se instalando e demandando cada vez mais, e uma pressão, né, forte também, econômica. Depois você comenta um pouco como você tem visto isso, de mudar a dinâmica. Então, você sai de uma socioeconomia, você sai um pouco daquele olhar ali do terroir e vai indo para uma pressão muito forte de produção em larga escala. Mas vamos abrir para todo mundo, se alguém quiser fazer algum comentário para você. Aí a gente anota só essa questão do açaí para você responder, e mais quem quiser colocar questões aqui. A Bia, levanta a mão, Bia, a gente vai vendo na ordem. Bia, tá mudo o seu microfone. Ah, desculpa. Eu devo tirar, só um segundo para eu tirar aqui a... ok. Isso. Okay. Como é que é, rapaz? Ali em cima, ó, stop, tem um... Stop share, ok. Isso. Beleza. Tá no mudo, Bia. Ah, pronto, agora acho que foi. O que a borracha pode nos ensinar para o açaí? É a minha pergunta. O que o ciclo, né, a trajetória, né, da borracha pode ensinar para o açaí? Chico, peraí, vamos fazer uma... Chiquito, pera só um minutinho. A Sarita e o Pedro também querem perguntar, se ninguém mais quiser. Aí a gente pega as duas perguntas e aí você responde, tá bom? Por causa do tempo. Essa é uma pergunta importante, né? Porque tem uma resposta meio pronta, né? Do tipo, a Amazônia perdeu, digamos assim, né? a sua posição no mundo, né? Da economia da borracha como uma chave, digamos assim, de uma posição importante no mundo, porque não desenvolveu a agricultura. Então, o erro atual seria exatamente a mesma possibilidade, quer dizer, derivada da mesma possibilidade. Você teria que desenvolver uma agricultura para colocar, né, agora, né, ampliar, digamos, uma posição que já está bastante ampliada, mas grande, mas cada vez maior da região no mundo com base no açaí. Eu acho isso complicado de diversos modos, né? Primeiro, você ter, no caso do açaí, né, a noção de que o que, digamos assim, né, fará do açaí um elemento central de um desenvolvimento regional é uma sua futura condição de commodity, ter isso como elemento estratégico é trazer para si um problema muito grande, de diversas ordens, né? Porque conhecemos, né, a lógica das commodities, em geral já, né, aí sem pensar o aspecto até central, né, da reflexão, que seria isso em relação a uma discussão em que o bioma, de algum modo,
ou de muitos modos. Não é? É o centro da questão. Não é? Uma lógica centrada em commodity, em geral, não é? Sofre os grandes males derivados das commodities. De um lado, ela pode sustentar, não é? Bases de exportação com algum poder por algum tempo, isso é sempre limitado, né? A partir de um dado momento, aí, novamente, a história da boa, se for agrícola, né? Você também tem o fim do ciclo, né? Você tem um momento, né, em que a história, digamos assim, né, a história da commodity entra em processo de estabilização e, nessa estabilização, possibilidades de resguardar posições, novamente, por algum tempo, e possibilidades de queda. Tá? Então, você pode alongar o ciclo, mas se lê as coisas pelo ciclo, né? Mas você não impede a fatalidade do ciclo. Bom, e aí, no caso do açaí, bom, e os males, né? Então, com commodity, você se submete, né, à lógica de um mercado regulado por algo que os economistas tratam como produto genérico, né? Em geral, um produto sem distinção, não é? Que, portanto, os diferentes lugares, né, onde aquele produto ocorre, de certa maneira, ou de muitas maneiras, concorrem de modo equivalente, sem uma qualificação territorial, criando um mercado de uma volatilidade enorme, né, e também de um limite, né, de ganhos ostensivos e, né, também transcendentes, um limite muito grave, que produz aqueles ciclos que todo mundo conhece. Também que, mesmo em coisas como a soja, né, 2/3 dos produtores da soja ficam sistematicamente endividados, porque não é, a economia ela se quiser, ela em última instância, concentradora e excludente, em perspectiva tecnológica. Isso é da natureza das economias de commodity. Bom, então você não pode trazer essa perspectiva baseada em produto genérico, baseado em tecnologias genéricas também, então agricultura, para fazer isso, no caso da nossa agricultura, até agora, onde a Embrapa chegou. A distinguir também, né, o que seria uma lógica de uma agricultura pensada por uma estratégia de commodity e uma lógica do que se está falando aí dessa homogeneidade da várzea. Isso é bem diferente também. Mas, enfim, a lógica, aonde é que a Embrapa conseguiu chegar? Estruturas mecânico-químicas, quer dizer, com base em irrigação, homogêneas, basicamente homogêneas, enorme exigência de água e uma enorme incerteza final da capacidade, né, final dessa tecnologia. Tá? Bom, se você expande isso de forma massiva, os dados que estão postos agora são pessimistas em resultado à capacidade de resposta econômica mantido o estado de preços atuais. Agora, se você faz isso e consegue, com isso, constituir um mercado de commodity, o preço vai passar a ser regido por uma lógica de commodity, então vai achatar e colocar esses limites em pontos muito mais graves. Bom, então, a aposta na direção da commodity implica uma aposta na direção de uma estratégia tecnológica com base em mecânica e química, que necessariamente homogeneiza, que cria graves problemas, né, de utilização de recursos, água, etc., etc. Bom, na minha opinião, isso é um erro, porque existem rotas alternativas. A rota baseada na diversidade mesmo, né? Que os SAFs sejam a grande referência. Provavelmente você terá, não é, uma oferta menor, você terá uma dinâmica de oferta regulada de outro modo, mas isso será compensado por preço. Quer dizer, o país tem que aprender a lidar, superar certas tradições, né,
de lidar com estratégias de relação com o resto do mundo a partir de preço. Bom, então eu posso ter uma estratégia tecnológica compatível, agora sim, né, com estratégia maior de resguardar, né, as qualidades climáticas e estruturas botânicas essenciais, etc., tendo isso como, né, chave da minha estratégia. Tem uma dinâmica econômica e uma oferta regulada por uma lógica, né, que permite, né, um certo movimento, mas é diferente, o movimento não é um movimento industrial, pressuposto ilimitado, né, está limitado. O reflexo disso é em preços mais elevados. Ótimo, ótimo. Preços mais elevados se transformarem em base de estratégia de desenvolvimento complexo. Quem vai se, digamos, aproveitar dessa, né, diferenciação de preço, etc., são os atores dessa estratégia, os seus territórios, etc., e não o consumidor, que no fundo é o consumidor mundial, né, que no fundo é o grande ganhador das estratégias de commodity. Bom, então, aí vem logo a grita, os economistas, meus colegas, sobretudo os mais ortodoxos, falam logo, mas no momento que você faz isso, você estimula pelo diferencial de preço e de ganho, você estimula a produção em outros países, em outros lugares. Ótimo, façamos isso. Deixemos que, no caso do açaí, por exemplo, vão ter poucos lugares que vão poder fazer isso. E os que fizerem, os que quiserem seguir em rota de commodity, façam e se ferrem sozinhos, no final, né? Mas você tem que ter maturidade suficiente para pensar estratégia desse tipo. O preço é a nossa chave, não é a quantidade, não é a produção, a ostensiva capacidade de produzir cada vez mais. Seria a qualidade mais, né, Chiquito? Bom, aí entra o que a gente estava falando lá de terroir. É isso. Chiquito, Aquele só um minuto. o momento da especiação é o momento em que você qualifica a produção para essa estratégia. Agora, isso não se faz à toa, isso novamente tem que ter maturidade e capacidade para fazer isso. Muita inovação, né? Muito investimento em pesquisa. Inovação, etc., adequado. Bom, ok. Ô, Chiquito, espera só um pouco do horário. Eu vou pedir para a Sarita e para a Helene fazerem as perguntas agora na sequência, as duas, para você responder, porque a gente vai atrasar um pouquinho, só para você poder responder. Sarita e depois Helene fazerem as perguntas, tá? Duas de uma vez. Bom dia. Eu acho que não é bem uma pergunta, é uma provocação naquele plano, né, conceitual que o Chiquito propôs, e também não tem expectativa que a gente vá ter essa discussão toda resolvida, apenas para levantar um pouco a bola de duas categorias aí que você usou na sua fala. Uma é a ideia de camponês, campesinato e campo. Se essa categoria de fato é boa para a gente pensar essa realidade material, natural e social da Amazônia, isso que é uma realidade de floresta, né? E a floresta que envolve, né, como a gente ressaltou aqui, uma biodiversidade, uma sociodiversidade, e, portanto, me parece que essa categoria é uma categoria que a gente traz de fora, mas que talvez ela não seja mais adequada para a gente tratar das características dessa base material e dessa estrutura social. A segunda categoria é a ideia de concorrência. Você diz que são trajetórias tecnológicas e de inovação que concorrem entre si. Eu acho que aí a gente traz talvez uma dimensão que os economistas gostam muito, mas que talvez seja reducionista, que a gente está falando de uma concorrência de mercado, né? E eu acho que quando a gente traz a dimensão territorial, na verdade a gente tem aí práticas, trajetórias, modos de existência que não estão bem concorrendo no mercado, mas estão disputando, estão em conflito como formas de significação desse território que não se reduz a uma concorrência mercantil, e muitas vezes não se trata de concorrência, se trata de invisibilização dessas trajetórias. Elas não estão concorrendo necessariamente entre si, elas foram de fato invisibilizadas e, inclusive, utilizando muitas vezes da força, da violência, etc., né, nessas disputas territoriais, e hoje, por uma série de características, elas estão sendo revisibilizadas por uma série de aspectos que têm a ver, como a gente sabe, com a dimensão aí da crise ambiental, socioambiental planetária, mas por fim, para completar, naquele seu quadro, né, das várias
evoluções, trajetórias dos tipos de SAFs, né, a diferenciação dos grupos sociais. Eu acho que talvez fazer um rebatimento disso, de como é que a Amazônia, né, ela repercute nela os vários momentos da trajetória do capitalismo, desde o capitalismo mercantil, depois o capitalismo de exploração, de comercialização das drogas, enfim, a um capitalismo fordista que vai explorar os potenciais de geração de energia com seus grandes impactos, há um capitalismo do conhecimento, né, que vai tentar explorar essa dimensão, como a Berta falava, de exploração como capital natural de realização futura através de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas também de um capitalismo financeiro, que usa o mercado de carbono, por exemplo, como um ativo nos mercados financeiros globais. Então, é mais assim uma provocação, sem uma expectativa, um diálogo aí entre nós que a gente pode ir fazendo ao longo do caminho, mas muito obrigada aí pela sua apresentação, sempre muito enriquecedora. Tá bom, Sarita, obrigada. Helene? Chiquito, obrigada. Eu sou fã dessas tipologias, evolução de territórios, né? De onde a gente saiu, para onde a gente está hoje. E eu acho que ajuda demais na hora da gente montar estratégias, né? E conversando junto com agricultores para entender o território. E nessa linha, uma pergunta bem pontual mesmo, a gente trabalha no Imaflora, no programa Florestas de Valor, a gente tem projetos, trabalhos com agricultores na região de São Félix do Xingu. E eu estou atrás de bibliografias, de publicações, para saber como era São Félix do Xingu 60 anos atrás, 70 anos atrás, de onde a gente vem, como que a gente chegou, onde a gente está hoje em São Félix, porque eu vejo, né, você trabalha com campesinato, imigrante recente, então como é uma dinâmica totalmente diferente do que quando a gente lida com comunidades extrativistas que estão, por exemplo, sempre estiveram naquele território, né? Então, é entender um pouco isso, mais especificamente em São Félix, porque a gente está atuando lá. Não sei se tem alguma publicação, se você sabe, conhece alguma, ou algum especialista com quem eu possa ter uma conversa bem legal. Olha, talvez esse segundo caminho seja o melhor. Chiquito, só vou somar o que a Adriana Barros colocou aqui no chat, não sei se ela teve que sair, acho que ela teve que sair. Se o censo de 2022 vai ser incorporado nesse estudo, né? Se você vai trazer uma atualização aí, tudo que está trazendo o censo 22. O censo demográfico, né? Isso. Ok. Então, Bom, vamos lá, ó, 5 Sarita, minutos finais aí para o Chiquito encerrar, porque a gente está já no horário, mas obrigado para quem pôde ficar, e Chiquito, mais uma vez, né? Obrigada aí pelas Ô, suas... Lu, só que o Pedro aqui levantou a mão, não sei se ele quer fazer um Pedro, comentário Pedro, eu não rápido tinha também, visto. por favor. Então vai, Pedro, mais uma. Peraí, Chico, peraí. Para começar, muito obrigado, Chico. Excelente, como sempre, suas intervenções extremamente elaboradas, não é? E preciosas, na verdade, né? A minha pergunta tem a ver com o fato de que a Amazônia hoje, né? Hoje não, recentemente, tem sido objeto de enorme interesse, né, em investimentos. A gente presencia hoje, eu recebo pelo menos praticamente todos os dias algum anúncio de alguma instituição que financia projetos, né? Inclusive o nosso projeto de criação de um centro de sociobioeconomia vai nessa direção, sendo que, para nós, a responsabilidade é focar especificamente nas necessidades de apoio a comunidades tradicionais, de apoio técnico-científico a comunidades tradicionais. Bom, a pergunta é a seguinte: quanto dessa complexidade que você acaba de nos apresentar, você tem informação que esteja como referência, que seja usada como referência para esses exercícios de financiamento de oportunidades ou de empreendedorismo, de empreendimentos na Amazônia, né? Como é que você vê a base conceitual desses investimentos que estão sendo feitos hoje na Amazônia? eu acho que temos aqui a pauta de um novo encontro.
O que a Sarita põe já permite uma ótima reproblematização, talvez, né? A gente tentou situar, digamos, a gente tem consciência, para a Sarita a conversa seria essa, completa consciência de que estamos produzindo reduções, mas, como falei naquele momento, achamos que as reduções são legítimas. E a noção de campesinato aí é exatamente uma noção que foca, digamos assim, na esfera econômica. Portanto, seria o campesinato como aquilo que o Salles faz. Eu tenho uma inspiração grande num economista, mais economista, o Chayanov, e num antropólogo, no Salles, né, que tem uma inspiração no Chayanov, mas faz as coisas com a perspectiva antropológica e tal. E, bom, nos dois casos, não é, há algo. O Salles, por exemplo, o grande livro dele é aquele, né, A Economia da Idade da Pedra. Ele está fazendo um modelo econômico inspirado em Chayanov também, não é? Mas faz um modelo econômico para aquela economia dos caçadores, dos coletadores, etc., etc., que, em princípio, é esse povo da floresta. O que, não é? As pessoas, essa diversidade, você está negando, porque não é muito. Eu sei que são diferentes, mas, ao final, esse esquema analítico que vem do Chayanov, que o Salles usa, que eu uso, ele não está. A orientação dele não é de um cálculo econômico monetarizável, digamos assim, é de um cálculo de avaliação subjetiva de maior ou menor conforto reprodutivo, da sensação de que as coisas estão indo bem ou estão indo mal. Na verdade, essa economia do Salles, ou a minha mesmo, que eu uso os dois, mas eu faço uma coisa diferente, não é? A gente, na verdade, assim, modestamente, eu digo minhas amigas lá da socióloga do NAE, a nossa microeconomia é a microeconomia do bien, né, do bien viver, não é a microeconomia do bom, da boa vida, porque é isso que se tenta expressar, entendeu? Bom, e achamos que isso é uma coisa relativamente geral. Todas as economias domésticas, elas tendem, inclusive as urbanas, se você for olhar direitinho, né, elas tendem a decidir muito com essa coisa. Você faz uma avaliação de que as coisas estão indo bem ou indo mal. Uma visão de um elemento do sistema sobre a condição reprodutiva que ele tem dentro desse sistema. Visão subjetiva disso. É mais ou menos isso. Pois bem, justificando e tal. Primeiro, temos consciência. Segundo, é uma coisa que eu acho que há possibilidade de generalização. Bom, em cima disso, as grandes diferenças. Aí tem razão que a gente, para ter fundamentos que nos permitam controles um pouco mais apropriados, né? Porque há um descontrole muito grande quando você fica também nessas visões, generalizadas, mas ao mesmo tempo muito específicas, né? O ribeirinho, né? Fica difícil do controle cognitivo de estudo, de você dizer coisas. Olha, para essa coisa você vai mais por aqui ou vai mais por ali. É mais ou menos melhor isso e aquilo, né? Fica muito difícil. Pois bem, então, ok, essa é uma coisa. Sobre eu tenho algum material, pouco, viu, Helena? Mas eu tenho amigas, tenho colegas que trabalham com Xingu e tal, eu posso me pôr em contato e eles vão te ajudar. Tá? Que dia? A Helene, que perguntou se havia algo sobre o Xingu. Por último, Pedro, né? Não, vocês podem ver, e vocês mesmo, o próprio Pedro, completamente ilustrado sobre o que se passa nesse campo da atual. Quer dizer,
da relação já existente, né, entre terceiro setor, também governo e tudo mais, com essa economia, e o momento atual, essa confusão, né, virou uma confusão, todo mundo, opa, viva a economia, é uma animação danada, né, que vocês conhecem melhor do que eu, né? Bom, e o modo como eu vejo essa animação é filtrada, por isso que eu apresentei a vocês. E, obviamente, a minha resposta é que, até onde eu vejo, não sou muito ilustrado, mas eu acompanho, né, ações A e B, não é? Algumas são orientadas por, eu diria, visões muito parcial dessas coisas, né? Mas eu acho que tem uma coisa, na verdade, eu caricaturizo, faço essas coisas meio. Mas, na verdade, eu vejo isso como um momento muito, muito bom. Quer dizer, há no momento, um sincero interesse, é uma redescoberta, aquilo que a Sarita falava de obscuridade, né? de negação dessas estruturas. Elas, de fato, foram negadas. E isso faz parte viu, Sarita? É uma conversa importante também sobre essa história de concorrência trajetória. O que está na concorrência trajetória é uma lógica sistêmica, né? Da qual concorrências em mercado faz parte, porque compõe os resultados, mas não apenas, né? Então, há uma série, mesmo na análise econômica. Então, por exemplo, tem uma mediação institucional muito importante, né? Que, a rigor, finda explicando, em alguns modelos, a forma como as instituições potenciam os resultados daquela trajetória, que faz com que ela ganhe, né? Ela invada os territórios, ela coloniza, literalmente, ela coloniza os territórios, no geral, em muitas situações, colonizando primeiro as instituições. Colonizam as instituições potenciam os resultados. O que a gente vê com a T4, o que se passa com a pecuária na Amazônia, né? A T4 colonizou as instituições, muitas delas. Né? Muitas delas, né? Aí junto com a T7, há uma cooperação sistêmica muito forte. Né? E aí o resultado claro, o mercado tem um papel, por suposto, como tem um papel também nas camponesas. Né? Todas essas estruturas camponesas têm relação com o mercado, e essas relações têm resultados, né? Resultados sistêmicos. Mas o que é entendido como essa concorrência sistêmica, essa lógica de domínio que finda, né, controlando, né, ao final, né, o território, ela está para muito além dessa estrita concorrência. Pois bem, então, eu acho que com isso eu respondi as perguntas. Viu, Pedro? Mas, ao final, é isso. Filtrado por o que eu coloquei, acho, sim, mas o que eu estava falando, coisa de velho, fim de esquecendo, mas é dizer que eu vejo o momento como um momento positivo, apesar de entender, claro, uma parte dessa animação, não é? Ela é meio oportunista e meio cega, não é? Mas é apenas uma parte. Há realmente um sincero interesse, há uma redescoberta, era aí que estávamos, né? Uma redescoberta, na verdade, é uma descoberta, né? No plano econômico, porque havia aquela leitura dos povos tradicionais, que é uma coisa mais situada culturalmente, politicamente, etc., muito menos economicamente. Agora isso está posto. Aí, para muita gente, 2 dias atrás tivemos uma discussão com colegas antropólogos e tal, acha que, em geral, essa redescoberta finda sendo mais negativa para essa realidade do que positiva, porque esse plano da relação econômica e qualquer estratégia que emerja daí poderia ser destrutiva, há essa percepção também. Mas o fato é que, de fato, esse momento põe de uma maneira muito viva isso e permite uma discussão maior, uma compreensão maior, etc. Então, eu vejo de modo positivo. Chiquito, bom, agradecer a todo mundo que pôde ficar até agora, foi excelente, acho que foi só o começo dessa conversa, né? Porque a gente percebe
é importantíssimo trazer essa estruturação da força da organização social histórica na Amazônica e também da econômica, como elas se articulam, se combinam para a gente pensar aí os futuros da socioeconomia. Então, foi incrível, muito, muito obrigada. Então, obrigada a todos que ficaram por aqui e a gente caminha aí para em breve a gente tem um pouco já um fechamento desse ano de 2023, dessas escutas e como isso começa a ser endereçado no nosso processo, na nossa construção da Policy Brief, tá bom? Então, gente, Gente, isso eu Obrigado, também muito queria obrigado agradecer ao pela professor oportunidade. Chiquito. por favor, Muito Mar. obrigada, gente. Só reforçando aí o que a Lu falou, a gente tem na semana que vem a nossa última reunião de subgrupos do ano, do dia 29. E É aí isso. todos os subgrupos né, estarão juntos aí nesse link. Todos aqui convidados, se alguém não tem um link, por favor, me peça, professor Chiquito também, fique à vontade. E a gente pretende fazer um balanço aí do trabalho feito nesse ano nos 3 subgrupos, como um encerramento aí para a gente pensar os caminhos para o ano que vem. Tá bom, gente? Então, é isso. Helene, mande o seu contato para a Luciana, para ela me mandar pelo WhatsApp ou o e-mail, tá? Para eu passar para colegas, para eles lhe ajudarem. Manda Maravilha, sim. Lu. Pode deixar, Chico, te mando. Obrigada, Valeu, gente. gente. Tchau. Obrigada, Beijos. gente.